Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Hoje eu vou estar abordando um tema muito delicado aí no meio cristão e pouco discutido nas igrejas e também nos grupos de jovens, de mulheres e de casais, né? Que é a pornografia no meio cristão. Algo que está cada vez crescendo mais no nosso meio aí, devastando a família cristã, devastando os casais, acabando com o amor entre o casal, algo superficial, algo momentâneo, que tem viciado, que tem feito muitos irmãos aí e irmãs não conseguirem lutar contra isso, mas na verdade, irmãos, a gente não tem que lutar contra isso, a gente tem que fugir disso, né? Fugir desse tipo de comportamento. A Bíblia é bem clara que a gente tem que fugir, desse tipo de coisa. A palavra de Deus aqui em Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, ele fugirá de vós. Né, irmãos? Se manter firme no propósito, que você é um convertido, você tem que ter uma nova postura de vida, uma nova identidade. Então você tem que fugir das concupiscências da carne, né, da imoralidade sexual, e fugir, irmãos. A questão não é nem lutar, muitos tentam lutar contra isso e não conseguem. Foge, se não está conseguindo por suas próprias forças, joga o computador fora, né? Se tem uma amizade que sempre vem mostrar para você pornografia, fuja dessa amizade, porque ela não está te acrescentando nada. Fuja disso, meus irmãos. Eu vou ler uma palavra que está em 1 Tiago 15, que diz assim, ó: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, né? Que está falando do pecado, que a imoralidade concebida, ela vai dar luz ao pecado, ela vai dar vida ao pecado, e o pecado sendo consumado, ou seja, o pecado acontecendo, vai gerar morte. E não está necessariamente falando da morte carnal, de morrer, de baixar a sepultura. Pode ser aqui no sentido de morte espiritual, a tua fé, morte da tua família, da relação que você tem com a sua família, a relação que você tem com os seus filhos, o descrédito. Então foge disso, irmãos, foge, porque não vale a pena. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, né? Eu sei que não é fácil. Eu mesmo, eu lutei muito contra a pornografia. Muitas vezes eu levava minha esposa para o serviço, retornava para casa e olhava a pornografia, né? Porque eu não trabalhava de noite, trabalho ainda de noite. Aí eu consumia pornografia, eu olhava muitos sites pornográficos e foi muito difícil, eu lutei, né? E hoje, graças a Deus, sou liberto e não tem necessidade mais de ver, não me atrai. E o que hoje me atrai é a palavra de Deus, é buscar cada vez mais a sua face, cada vez mais estar com Ele, amém? Irmãos, 2 Pedro 2,20 diz assim, ó: portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos por nelas e vencidas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, amém? Irmão, se você escapou do pecado, continue assim, não volte para trás, não volte, porque pode ser pior que a primeira vez. Você foi liberto, continue, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma fraqueza espiritual, uma fraqueza de persistir na palavra, de confiar, de ter esperança, mas continue, vale a pena, irmãos. Lute contra isso, né? Tem muitos casais sofrendo muito por essa condição, muitas mulheres sofrendo calada, ver seus maridos consumindo esse tipo de material, e muitos homens sofrendo por tentando lutar para largar essa vida, essa vida de pornografia, não tem conseguido. Muitos líderes, pastores formados há anos pregando, ensinando a igreja que ainda não conseguem se libertar da pornografia, lutam, até sofrem, muitos se tiram até a sua própria vida por não conseguirem, né, se afastar dessa prática. E é necessário, irmãos, vamos, principalmente jovens, né, saiu uma pesquisa aí que 43% dos jovens entre 16 e 23 anos, irmãos, consomem pornografia, né, não são libertos ainda da pornografia, admitem consumir material pornográfico,
né, irmãos? Então, vamos aconselhar nossos jovens, vamos, vamos tentar, assim, ó, dar exemplos de situações para os jovens, para que eles possam assimilar e escapar do pecado, né, irmãos? Porque o pecado gera morte, infelizmente. Aqui em Romanos, irmãos, 6,16, o que fala aqui, ó? Não sabem vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sou servo daquele o qual obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, ou você é servo do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, não tem outro caminho. Então escolha obedecer a palavra de Deus, lute, peça conselho ao pastor, vá ao gabinete pastoral, peça conselho, ore, né? Eu não sei, irmãos, eu sou contra o divórcio, eu acho que divórcio, né, só na situação de viúva ou na situação de adultério, mas assim, às vezes é melhor ser uma divorciada do que ser uma prostituta. Irmão, eu sei que é muito forte isso que eu vou dizer, mas é verdade. Tem muitos homens que não respeitam essas mulheres e por consumir tanto material pornográfico, ele acaba se envolvendo com aquilo ali de uma maneira que muitos querem convidar até amigos para transarem com suas mulheres para olhar, como se fosse uma prostituta. Então fuja disso. Eu sei que muitas vezes orar não adianta, né? Não que tu não tenha fé, né? Mas a pessoa, o agente desse pecado não quer se ajudar, ele não busca ajuda, ele gosta dessa prática, muitos gostam dessa prática e não lutam contra isso. E não vou dizer mais, nem questão de lutar, mas questão de ter consciência que tem que eliminar os focos que atraem o pecado para si, né, irmãos? Então assim, ó, aqui mesmo, ó, fala sobre a fraqueza, Romanos 6,19, logo na sequência ali. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois quem assim apresentar-se os vossos membros para serem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para serem a justiça para a santificação. Romanos 6,19. Outra hora, irmãos, usava os nossos membros, nossa mente, nosso espírito, todo o ser para o pecado. Hoje somos santificados em Cristo e não podemos mais viver na prática do pecado, devemos se aproximar de Deus, abandonar essas práticas, isso não cabe mais, irmãos. Hoje somos novas criaturas, redimidos, selados no Espírito Santo, redimidos no sangue de Jesus, devemos fazer o certo, buscar o certo. Né? Estarei encerrando a mensagem e peço assim, irmãos, se você não matar a pornografia, ela vai te matar, vai matar a tua família, vai matar o teu prazer de viver, vai matar a tua vida, aí pode ser tarde, irmão. Lute contra isso, lute. Quando eu falo lutar, não é questão de orar, jejuar, é questão de fugir. Eu acho que isso é o começo, fuja disso, fuja, esse é o começo, irmão. Aí você vai ter aquela força para conseguir deixar, tá vendo? Então assim, irmãos, eu vou ler agora uma passagem para dar encerramento à palavra aí, que está logo na sequência em Romanos 6,22. O que diz? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Romanos 6,22. Então assim, irmãos, ó, são libertos. Hoje a sua meta não é consumir pornografia, a sua meta é consumir a palavra de Deus, o conhecimento. Hoje a sua meta é ganhar almas, é salvar vidas, é mostrar aquele amor que você conheceu. Fuja disso, lute contra a pornografia. Uma vez eu escutei uma história a respeito de uma mulher que estava em casa. Aí o marido traía ela demais, né? Certo dia ele chegou em casa, a mulher estava grávida, passando café, e ele do portão da casa sentiu aquele cheirinho de café, entrou em casa, viu a esposa de banho limpa, tinha tomado banho, havia tomado banho, passando um café, ele abraçou ela e dentro dele falou que nunca mais ia trair ela, sabe? Aquilo mexeu com ele percebeu o que ele estava fazendo, traindo a mulher que ele dizia que amava tanto, estava grávida dele, esperando, né, ele. Então assim, irmãos, o que quer dizer isso? Que eu quero transferir essa
essa observação, essa ilustração com isso, né? Continue na mulher que Deus te deu, que Deus te deu, continue amando, não atrai. Quando você consome pornografia, você está atraindo ela. E se você é solteiro e está consumindo pornografia, você está traindo Deus e a confiança dele. Ele é onipresente, onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabe tudo, não tem como fugir. Quando você acessa um site pornográfico, ele está vendo, e ele não está se agradando nada disso, pois ele deu seu único filho para morrer por você. Então valorize esse sangue precioso, dê o exemplo, fuja disso, né? Se você, depois de liberto, dê o exemplo para outras pessoas que sofrem com essa mesma situação. Lute, irmãos, lute e tenha fé, entregue a sua vida para Jesus dia após dia, pois Ele te ama, Ele tem o melhor para você, Ele sonhou coisas grandes para você, amém? Aqui em Mateus, vou estar encerrando, Mateus 22:37 diz assim, ó: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Que o teu entendimento seja da palavra de Deus, não entendimento de sites pornográficos com mais conteúdo ou com idades de garotas mais jovens, mas que seja o entendimento de desmiuçar a palavra, de aplicar a palavra, de fazer pessoas se voltarem a Deus. Um abraço a todos, meus irmãos, que seja de proveito essa palavra. Amém.